Olá! Vamos começar agora mais uma live especial. Vamos juntar psicologia com história. Hoje tem um convidado muito especial, um professor, uma pessoa que eu já respeito há muito tempo, mas a gente não tinha conversado de uma maneira mais profunda sobre assuntos relacionados à vida, né? E como a gente poderia unir a psicologia e a história. E vou esperar o pessoal chegar para a gente poder abordar mais o tema. E a gente viu que, de verdade, a gente podia juntar, juntar, juntar todo mundo para poder falar desses assuntos que são tão importantes, que perpassam não só a psicologia, mas a história, no sentido de que a gente vive num sistema. E como esse sistema pode manipular nossa cabeça, manipular nossos atos, manipular a maneira com que a gente lida com as pessoas. Então é muito importante a gente ficar ligado nisso. A gente vê que não é só nossos pensamentos, é o que a gente está fazendo com aquilo que as pessoas falam que é certo ou errado para a gente. Boa noite, João. Boa noite, Davi. Boa noite, David. Boa noite, Augusto. Meu grande amigo. Grande João. Fala, David. Fala, pessoal. Roberto, Matheus. O pessoal tá chegando aqui. Só tem guerreiro. Olha que maravilha. Hoje vai falar de assuntos que são importantes para a saúde do homem. Eu venho falando aqui dessa importância da gente lidar com as nossas emoções de uma maneira mais respeitosa. Porque é muito importante a gente saber que não é só com truculência, não é com... não precisa ser assim, não precisa ser assim. A gente pode ser homem, mas ser gentil, ser respeitoso, acolher as nossas emoções. Seja para nós mesmos, para também as pessoas com que a gente convive. Nosso convidado vai entrar daqui a pouco. Quero saber como vocês estão nessa semana. Vocês estão curiosos para saber sobre o tema, sobre o patriarcado? Se vocês tiverem qualquer pergunta ou qualquer comentário, é bom vocês botarem aqui embaixo para saber um pouquinho mais o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando do tema. É muito importante, é muito importante. Vou chamar ele aqui. Vou chamar ele aqui. Olha, Giovana entrou, grande Giovana. Como que você tá? O pessoal tá entrando. Grande, grande. Olá, Ricardo, tudo bem? Tá? Tudo bem? Olha, demorou, mas chegou o dia, né? A gente conversou, a gente trocou ideia, a gente foi, né, como o pessoal sempre fala, né? A gente foi dando forma, né, à nossa conversa, porque é um assunto muito importante, um assunto que nós dois, né, compartilhamos disso também, dessa ideia de que é importante falar, né? A gente tem que falar sobre esses assuntos para agregar valor, né? Cada um às vezes aprende um com o outro, porque o que eu sei às vezes você não sabe, o que você sabe eu não sei, e a gente cresce junto, né? Ainda mais sobre o que eu venho abordando aqui, que eu tinha falado com eles um pouco antes, sobre essa questão da saúde do homem. Como é importante a gente ter, que também a gente conversou, lugares de apoio para que a gente converse, que a gente fale abertamente, sem guerra, sem picuinha, sem dizer que está certo, está errado, não, mas que o homem possa se expressar. Então, eu aqui no Instagram fico muito feliz de convidar homens assim como você, que estão dispostos a entrar nessa caminhada de se conhecer, aprender a lidar com as suas questões e fazer diferença na sociedade com a sua profissão. E agora, antes de mais nada, antes de você falar, eu vou falar um pouco mais sobre Juan Reis, professor de História, formado em História pela UCP, tem mestrado em História Política pela UERJ e está terminando o doutorado em História Política pela UERJ também. E a gente também pode começar por uma questão muito importante, né? Às vezes as pessoas me perguntam: como é que você conheceu essa galera que você chama aí, né? Da onde veio? Da onde conheceu? E aí eu fiquei com isso na cabeça, o pessoal está entrando aqui, que bom. A gente se conheceu no diretório da faculdade, né?
eu no diretório de psicologia, você no diretório de história, e ali a gente conversando já rolou, né, uma certa amizade que eu nem sabia, né, que ia chegar hoje, né, esse tempo, passou muito tempo, né? Quando que foi? Passou. Quando que era o diretório? Eu me formei em 2016, acho que foi ali 2015, 2016. É melhor nem falar muito, que senão vai falar um pouco da Denunciei a nossa. idade, né? Mas fico feliz que a galera entrou aqui e pode falar suas primeiras palavras, como que você está, como está preparado para esse debate, para esse Opa. bate-papo maravilhoso. Bem, graças a Deus estou muito bem, cara. Imagino que você esteja também. A gente tem conversado aí ao longo dos dias e tem sido um prazer voltar a ter um contato mais frequente contigo através dessa ideia da live, né? Uhum. E sim, de fato, a gente tem uma amizade aí de longa data que começou por conta das questões relacionadas ao diretório. Eu até comentei sobre isso com uma amiga essa semana, do quanto eu te admirei prontamente lá no diretório de psicologia. Você era diretor social do diretório, a gente no diretório de história também tinha uma pegada que queria ajudar quem pudesse, e a gente começou a trilhar lá algumas ações que pudessem arrecadar alimento, pudessem fazer a diferença para a galera, e foi assim que surgiu a nossa amizade, né? Então, bacana poder estar aqui contigo, e sobretudo porque tenho visto o teu trabalho aqui no Instagram, você tem mandado super bem, trazendo pessoas muito boas aqui. Assisti a live do Yuri, assisti a da semana retrasada também. Cara, parabéns pelo teu trabalho aí, ele é super importante e é uma honra para mim estar fazendo parte disso agora. Ah, estou muito feliz. E eu estava falando desde o começo, né? A gente vai conseguir juntar, né, psicologia com história, né? Falar de questões emocionais, mas também como que esse sistema faz com que a gente às vezes esqueça que ele exista, né? Ah, é normal, não é todo dia, todo dia. Não, mas não é todo dia, todo dia. Então, por isso que, devido ao meu incômodo que eu sentia sobre isso, mas eu não tenho conhecimento sobre essa questão assim dessa maneira profunda, eu falei, nossa, eu tenho que chamar alguém que tem ideia, né, com uma profundidade, tenha noção disso, porque isso eu vejo no dia a dia, até comigo, né, eu comecei a ver que, nossa, eu tenho que começar a pensar um pouco mais sobre os meus atos, sobre as minhas ações, comigo, com as mulheres à minha volta, com amigos, que tipo de amizade eu tenho, né? Que tipo de, qual é a minha fala na rede social, nas brincadeiras do dia a dia. E aí, chamei você, grande Juan, e o pessoal vem em peso mandando perguntas aqui que, olha, tô me sentindo até o Soares, ó. Tem até, tem até um Tem negocinho até um aqui, roteiro aí, né? um belezinho aqui. E aí eu vou começar com uma pergunta, né, que é a mais esperada de todos, né? Grande Juan, o que é patriarcado? Para a gente começar a tirar muitos mitos, né, do que seja isso. Perfeito. Então, todas essas noções, esses conceitos relacionados a visões políticas, a visões econômicas e sociais, eles são mobilizados por diferentes grupos e eles recebem diferentes significados. Inclusive, esses significados mudam ao longo do tempo, né? Mas é importante que a gente tenha um ponto comum de onde partir, por isso que é tão importante que a gente receba essa questão num primeiro momento. E aí o tema da live é patriarcado, é importante a gente apresentar o elefante que está na sala e dizer do que a gente está falando, né? O patriarcado, ele não é um sinônimo de machismo, é importante que a gente defina isso. O patriarcado, diferente do machismo, que no futuro a gente pode falar um pouquinho o que é, ele é um sistema social que tem na sua base ali, tem na sua cerne, né, a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas e que por isso o homem do sexo masculino, né, do gênero masculino, que esse homem precisa ocupar todos os papéis de destaque nessa sociedade. Então, via de regra, nas sociedades patriarcais, o que a gente vai ter são homens ocupando os principais cargos políticos, os cargos também relacionados à feitura das leis e aos julgamentos, os principais cargos culturais também, ou no mínimo a gente vai ter uma visão cultural muito voltada a um culto do masculino em detrimento do feminino, e de uma forma de masculinidade muito específica, né? E como essa sociedade ela é pensada e administrada pelos homens, o que a gente vai ter uma sociedade que privilegia o ser masculino. Ótimo, muito bom. Se o pessoal tiver qualquer tipo de dúvida ou pergunta, vocês podem botar aqui que a gente está aberto a conversar, tudo bem? E outra pergunta aqui da nossa seguidora: quais as origens históricas do patriarcado? Pô, excelente essa pergunta. É legal a gente dizer que o patriarcado, ele, quando a gente vai definir patriarcado, a gente está falando de algo que ele tem um caráter institucional. Por exemplo, um Estado patriarcal
é um Estado onde os cargos políticos, onde os cargos de destaque são ocupados pelos homens. É difícil da gente conseguir definir exatamente, não há um consenso sobre isso, como e onde surgiu o patriarcado num primeiro momento. Porque assim como acontece nas humanidades de maneira geral, a gente vai ter estudos que olham lá para a antiguidade distante, lá para aquele período que a gente chama de pré-história, que é o período antes da escrita, e vai ter gente que vai dizer, olha, existiam sociedades onde as mulheres ocupavam papéis de destaque, inclusive desempenhando atividades físicas que hoje são vistas como atividades voltadas aos homens, como no caso a atividade da coleta e da caça, né? Só que há um consenso, há uma espécie de consenso, né? A visão um pouco mais aceita, na verdade não é consensual, a visão um pouco mais aceita é que já nas sociedades tribais a gente tem uma espécie de divisão do trabalho pelo gênero, onde os homens ocupam as atividades de caça e coleta e as mulheres ocupam as atividades da domesticidade. O que a gente consegue comprovar com o surgimento dos registros históricos, né, com o surgimento da escrita, é que as primeiras sociedades complexas, aquelas que criaram um modelo de hierarquização, que surgiram cidades, surgiram estados, tipo aquelas lá da Mesopotâmia, a própria Grécia, o Egito, um pouco menos em relação ao patriarcado, a gente pode falar sobre isso. Quando a gente começa a ter registro dessas sociedades lá da antiguidade por volta de 3, 4 mil anos antes de Cristo, a gente já tem nesses registros, sobretudo nos jurídicos, uma privilegiação do homem. Por exemplo, quando a gente olha para o Código de Hammurabi, que é um código extremamente antigo, né, um dos principais institutos de lei que a gente vai ter aí naquele período que marca a passagem da pré-história para o que a gente chama de história antiga. Nesse código, que a gente tem lá leis muito bem definidas, esse código vai colocar a mulher num segundo plano. Inclusive, não coloca a mulher como sujeito de direitos, mas sim como sujeito de deveres. A mulher não tem muitos direitos como os homens têm, mas as mulheres têm deveres muito específicos. E, inclusive, um dado interessante desse código é que ele atribui o dever de punir a mulher, de escolher as sanções e de executar as sanções aos homens. E é um código extremamente antigo, né? E aí, no decorrer da sociedade, como a gente está falando no decorrer da história, né? Como a gente está falando das origens históricas, a gente vai passar por outras sociedades que continuam reproduzindo esse modelo patriarcal. Essas instituições pensadas e voltadas à defesa do homem. Como, por exemplo, na Grécia Antiga, a gente tem modelos patriarcais muito bem estabelecidos. Embora quando a gente estuda a diferença entre Atenas e Esparta, por exemplo, que eram as principais cidades-estados gregas, a gente tem ali Esparta com um papel um pouquinho maior para a mulher, porque era uma sociedade de guerreiros e a mulher é vista como quem vai gerar esses guerreiros, então por isso ela tem um certo grau de importância. Ainda assim é uma sociedade patriarcal, porque todos os papéis políticos de destaque são ocupados por homens. A legislação, a feitura das leis são papéis ocupados por homens também. Em Atenas nem se fala, né? A gente tem aí o grande Aristóteles, que vai definir como natural a diferença entre homens e mulheres, inclusive vai pontuar essa questão de que a mulher ela tem uma constituição física, uma constituição biológica voltada para as questões relacionadas ao lar, enquanto o homem ele tem em si a calma, a frieza. O Aristóteles vai dizer assim, para administrar a cidade, né? O homem é o cara que tem a capacidade de administrar a cidade. A mulher, no máximo, vai administrar o lar e vai obedecer o seu marido. Isso está definido na obra de Aristóteles. Com o passar do tempo, na Idade Média, por incrível que pareça, a gente vai ter algumas sociedades que privilegiam rainhas femininas, por exemplo. A gente vai ter algumas figuras de lideranças femininas ali na Idade Média. São exceção à regra, mas elas estão por ali. A gente tem algumas rainhas de destaque. E até o papel relacionado a Maria dentro da igreja dá um certo destaque para a figura da mulher. Apesar disso, as sociedades seguem sendo patriarcais. Mas esse patriarcado lá da antiguidade volta a ganhar muita força no período moderno, quando todos os reinados são dominados não apenas por uma estrutura patriarcal, mas por uma estrutura patrilinear também, onde a propriedade e os cargos, né, os títulos de nobreza são passados sempre seguindo a hereditariedade do homem, nunca da mulher. E isso vai gerar, inclusive, nessas sociedades do antigo regime, nas sociedades de monarquia, algumas questões muito, muito peculiares, né? Como, por exemplo, aqui a gente não discute tanto isso no Brasil, mas uma das causas que aceleraram o processo da proclamação da República no Brasil era porque Princesa Isabel era casada com um francês.
E aí o pessoal começou a falar, olha, como é o homem que manda nas situações, se Dom Pedro falecer, quem vai assumir o Brasil vai ser um francês. O pessoal não entende a centralidade da princesa Isabel nesse caso ali. E aí isso faz com que a galera que não quer ser governada por um francês, claro que tem várias outras questões reunidas, né, acelere um pouquinho esse processo de proclamação da República. Quando é que a gente vai ter alguma mudança em relação a essa institucionalização do patriarcado? Quando o ideal democrático começa a ganhar força. Lá na Revolução Francesa, quando as pessoas começam a definir que todos os homens são iguais, as mulheres não ganham muito destaque, não. Inclusive, é uma reclamação de algumas mulheres. Tá, todos os homens são iguais. A gente não tem mais diferenciação entre um nobre e um plebeu, entre um nobre e um servo. Mas e as mulheres? As mulheres continuam com um papel de segundo plano. Só que à medida que o ideal democrático vai avançando, e essa ideia da igualdade vai avançando também, as mulheres começam a reclamar os seus direitos. Afinal, se todos os homens são iguais, são os homens no sentido de humano, né? Não os homens no sentido do gênero. Então a mulher precisa ter os direitos reconhecidos também. E isso aumenta mais ainda quando, por conta das questões relacionadas à economia, né? Começa na Revolução Industrial, quando a mulher começa a ter uma possibilidade um pouco maior de trabalho, mas sobretudo nos períodos de grande guerra, quando os homens vão para a frente de batalha e as mulheres começam a ocupar os papéis relevantes para a economia na sociedade, não na política, mas na economia, as mulheres começam a produzir mais, a ganhar o seu próprio dinheiro, elas começam a se sentir um pouco mais autônomas e começam a perceber que elas não precisam mais do sustento do homem, da figura do homem, e começam a exigir um pouco mais esses direitos. Afinal, elas participam da Constituição Social também, elas contribuem a nível de impostos, elas são obrigadas a obedecer às leis, então é muito interessante que elas tenham a possibilidade de participar da feitura das leis também. E aí começam os movimentos ali por volta do século XVIII, que ganham força no século XIX, onde as mulheres vão querer um pouco mais de destaque aí. E aí, falando nisso, as mulheres de fato vão alcançando aos poucos, pelo menos na letra da lei, a igualdade. Hoje em dia, pelo menos no mundo ocidental aqui, a gente quase não tem uma sociedade patriarcal nesse sentido lato, onde há uma institucionalização clara, ou seja, as leis dizem que a mulher é diferente do homem. As nossas leis aqui no Brasil não dizem isso. O problema são os efeitos desses 2 milênios, aí, na verdade 5, 6 milênios de patriarcado, que ainda faz com que, mesmo com as leis tendo mudado, a gente continue agindo como se os homens ainda ocupassem esses papéis centrais necessariamente nas nossas sociedades. E aí que surge a diferença do machismo, né? O patriarcado é institucional, o machismo não, o machismo está no campo cultural. É ainda a crença, desde aquela época lá do patriarcado, de que os homens devem ocupar os principais espaços, um culto excessivo, né? O machismo é um culto em excesso à figura do masculino e, sobretudo, a uma figura deturpada do masculino, né? O Jung vai dizer que o machismo é a figura do masculino atrofiada, né? Uma figura distorcida, que é um masculino que, na verdade, hoje a gente percebe, por isso os homens estão se questionando em relação a isso, que é uma figura que não condiz muito com a realidade. Muito bom, muito bom. O pessoal aqui até falou aqui, estou estudando, estou uma aula. Muito bom. Deve ser aluno aí. A próxima pergunta, eu acho que você meio que falou, mas você pode acrescentar alguma coisa se você quiser, né? Como a gente poderia definir o machismo? Você começou a abordar essa questão, né? Mas você poderia ampliar? Perfeito. A gente pode ampliar um pouquinho mais, sim. Há uma distorção, Ricardo, entre esse mundo que existia na antiguidade, onde o patriarcado era institucionalizado, e esse mundo que a gente vive hoje. Como a gente está falando, não existem mais leis hoje, pelo menos não aqui nas nossas sociedades ocidentais. Lá no Oriente ainda existe muito. Em alguns pequenos casos aqui, a gente ainda tem leis que definem uma superioridade do homem, mas via de regra não existe mais essa institucionalização. O problema é o seguinte: 6, 5 mil anos de uma cultura que reproduz uma certa ideia de patriarcado demora um tempo para ser apagado. E há um distanciamento muito grande entre o que a lei propõe e a prática que é realizada. A gente ainda está no meio de um processo de se curar de todos os efeitos negativos que esse patriarcado colocou na gente ao longo de 6 mil anos de história aí. Então a gente ainda está assim, tentando
entender qual que é a nossa função enquanto homem, tentando entender qual é a função da mulher, tentando entender, inclusive, quais são as origens sociológicas ou biológicas dessa ideia de patriarcado, o que justifica isso, né? Porque a gente falou um pouquinho das origens históricas, mas a justificativa disso, a questão da natureza disso, a gente pode abordar também. Há pelo menos duas teorias, aí, uma sociológica e uma biológica, que definem de maneira diferente de onde surge a ideia de patriarcado e por que as pessoas acreditam nisso. Eu posso falar sobre isso daqui a pouco, mas só para não fugir do assunto, estou definindo machismo, né? Então, o machismo, quando a gente olha para o patriarcado e vê esses 6.000 anos de história aí, o machismo ele é uma espécie de sintoma dessa doença maior que ocupou o mundo por tanto tempo, que é o patriarcado. A gente ainda está tentando se curar disso de alguma forma. A gente está tentando entender os nossos papéis sociais. Só que para nós homens, a maior parte das pessoas ainda reproduz uma cultura machista, e muitas mulheres reproduzem também, porque foram criadas nessa cultura e entendem que esse é o único modelo possível da gente seguir. É claro que a gente está vivendo um processo de depuração das ideias, né? A gente está caminhando para um outro lado, a gente está entendendo que esses papéis não foram colocados, instituídos naturalmente, que a gente pode repensar as nossas ações na sociedade, mas para os homens que ocuparam a centralidade da questão institucional por tanto tempo, é muito difícil entender que a mulher também pode ter um papel de destaque na nossa sociedade. É muito difícil entender, e aqui tem uma questão que talvez você possa contribuir um pouco, que é a ideia da perda do sentido da vida, né? Imagina o cara que numa sociedade patriarcal, ele era o centro dessa sociedade. Ele pensava, as leis, beleza, são alguns poucos homens que ocupam os papéis políticos de destaque. Mas, no geral, dentro do lar, o cara sustentava a casa. Ele mandava, ele tinha muitas responsabilidades. E por isso ele se sentia muito amado, muito querido e até muito necessário. Só que esse cara, a coisa de 100, 200, 50 anos atrás talvez, começou a perceber que as mulheres já não precisam mais dele. Que as mulheres podem sobreviver sem o homem. E aí esse cara se pergunta, tá, qual que é o papel da minha vida agora? Qual que é o sentido da minha vida? Se eu fui educado para ser o reprodutor e para ser o provedor da casa. Agora que a casa não precisa mais de um provedor e que as mulheres estão inclusive se perguntando sobre o papel do reprodutor, por quê? Qual que é o sentido da minha existência aqui? Os homens começam a entrar em parafuso. Boa parte desses homens acabam assumindo uma postura machista no sentido de tentar reafirmar aquele papel da figura do homem antigo, o orgulho de uma virilidade antiga, sem se questionar sobre se isso é lícito, se isso é positivo para a nossa sociedade ou não. Então, tentando resumir em poucas palavras, o machismo é uma espécie de orgulho de uma virilidade, que ela é uma virilidade que a gente pode se perguntar se ela é válida, e eu acho que não, acredito que você pense que não também, porque é um estereótipo de homem que, na prática, ele não casa muito bem com o homem humano, né? Porque ele é uma espécie de camisa de força, uma ideia de um homem que, na prática, não existe, ele é um tipo ideal, né, no sentido platônico, ele é um homem que a gente imagina que ele existe, mas na prática é muito difícil que esse homem exista, porque esse cara tem que ser rico, esse cara tem que ser bonito, esse cara tem que ser inteligente, tem todo um estereótipo em torno desse homem aí, por definição. Esse cara tem que ser agressivo, porque o único sentimento que o machista pode acabar expondo é o sentimento da agressividade, é o lavar a honra com sangue, é o falar por último, é o falar mais alto. E, na prática, quando a gente olha para nós, homens, assim, sobretudo longe dos holofotes, né, a gente percebe que não é bem esse tipo de homem que a gente quer ser, que a gente reproduz esse modelo porque acha que é isso que a sociedade espera da gente. O culto a esse modelo talvez seja o que a gente pode definir como machismo aí. E ampliando a sua explicação, e esse conceito, né, de que nós precisamos ser algo, eu tenho que ser algo, porque se eu não for esse algo, eu não estou inserido nessa sociedade como homem. Porque senão o meu amigo vai me rechaçar. Ele não vai querer mais conversar comigo. Se eu falar que eu tenho, dando um exemplo, né? Isso já até aconteceu comigo também. Se eu tenho um amigo gay, eu sou gay. Eu não posso ter um amigo gay. Se eu tenho uma amiga e converso com ela sobre alguma questão que não é dentro do futebol, ou que outra questão assim que falam, né, que tem que ser de homem,
Nossa, que coisa estranha. Por que você quer conversar sobre isso? E você vê que dentro desse machismo, eu, psicólogo, vejo que esses homens que cometem, né, violência, geralmente são pessoas muito, mas muito, desse nível que está falando, são pessoas muito inseguras, um senso de inferioridade muito baixo, muito baixo. Por quê? É muito mais fácil você violentar do que você fazer isso aqui, ó. Diálogo. Porque o diálogo, você tem que pensar, você tem que suar, você tem que entrar em contato com o esforço, com a sua vulnerabilidade. E o que muitos homens não querem? Entrar em contato com a sua vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade é um conceito que parece, pela Constituição, né, da gente como pessoa, que é do feminino. Ser vulnerável, eu não posso ser vulnerável. Eu tenho que, igual você falou, tem que ser um macho alfa. Não posso errar. Só que a premissa para ser humano é ser falho. Porque a gente erra a todo momento. Então, como que eu posso ser um Deus se a todo momento posso errar, posso tropeçar, posso falar uma coisa que eu não deveria ter falado? Então, só esse conceito a gente já fala, nossa, eu tenho que pensar tudo. O que eu penso, o que eu falo, do jeito que eu estou agindo com as pessoas. E a gente pode até incluir aqui a questão também da mídia social, né? A gente conversou isso, né? Sobre padrões de sucesso que esse homem precisa ter. Eu tenho que ter determinado carro, determinado corpo, roupa, determinado estilo, porque senão eu não sou aceito, eu não sou bem visto e eu não tenho sucesso. E aí determinados homens que têm até sucesso, mas o sucesso também é algo muito subjetivo, né? Eu acredito que o sucesso seja algo interno, né? Você estar bem com você. E as coisas materiais são um processo de construção que a gente começa a gostar de determinadas coisas, mas não se apegar a elas ao ponto de viver em função delas. Aí você começa a ver, nossa, quantidade de pessoas que vivem frustradas, homens, né? Aqui é mais relacionado aos homens. Frustrados, tristes, porque não conseguem conseguir determinada mulher, porque acha que a mulher que deve ser bonita é a mulher que está ali, que o outro falou que ele tem que casar com aquela mulher. Ou ele tem que trair a namorada dele. Eu recebo muitas pessoas falando, não, estou cansado de fazer isso, não quero isso, mas os meus amigos ficam falando que eu tenho que trair minha mulher. Eu falei, o quê? Peraí, quem dorme com a sua mulher? Eu. Ah, você dorme com a sua mulher. Então, o que eles têm a ver com isso? Você ama ela, você quer o quê? Você quer ela ou quer as mulheres? Você tem que decidir. Porque uma hora, sabe o que vai acontecer? Se ela não aceita isso, ela vai embora. Você quer perder sua mulher? Respeita ela. Você ama ela. Então, o que está acontecendo? Ah, não, porque... Aí começou a notar que, em vez de ter uma irmandade saudável, tinha uma irmandade tóxica. Ele começou a ver que as pessoas tinham inveja dele. É isso. Ah, ele está muito bem com a mulher dele. Ah, vamos dar uma alfinetada ali para ver se está tão bem assim, porque vamos lá num lugarzinho lá, tal, vamos fazer isso. E o cara, ele, tipo, dentro da cabeça dele, ele falou assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ver meu amigo dessa maneira, mas eu tô vendo que ele não é muito meu amigo. Ele chorou, imagina isso. Você ficar assim, você olhar isso dessa maneira, você fica assim, meu Deus do céu. E aí, a partir daquele momento, ele começou a olhar a mulher dele de outra maneira. O respeito, o carinho, a atenção, o zelo. Ele falou, cara, eu podia ter perdido a mulher da minha vida. Imagina isso. Por uma coisa que... E ele acrescentou, não é só um amigo meu que falou. Eu escuto isso de vários familiares. Ah, pô, você é bobo. Você tem que ter uma mulher só. Ah, tem uma mulher em casa e 10 na rua. Você não escuta isso de várias pessoas? Com certeza você já escutou. Certamente, cara. Que é amiga. Aí você fica assim, cara, tá, tudo bem. E o que eu vou ganhar com isso? Não ganha nada. Você vai perder. E aí a gente começa a ver, dentro de outras questões, que essas construções que a mídia social, né, igual você falou, homens que estão no poder, que também têm uma imagem, não sabem usar da sua imagem a favor do masculino, que de verdade deveria ser, né, educado e acolhido, o que fazem? Eles reverberam o masculino a pessoas que não estão nesse poder, né? Cara, você tem que ser daquele jeito, você tem que bater, irmão, você tem que ir pra cima, porque mulher, meu irmão, mulher tem que ir na rédea curta, olha isso, cara.
A rédea curta. E aí você vê, imagina, você mais novo, vê um cara, sei lá, cheio de poder, tal, você não tem educação, você está começando na sua vida. Imagina uma criança vendo um ser de poder, com tudo que a mídia fala que tem que ser suficiente para você ser feliz, para ser querido. O que você vai fazer? Não é falar que você tem que fazer. Eu sei, de todas as maneiras é errado. Mas uma criança, né, igual a gente tinha conversado também, criança é uma esponja. Se o pai, se o irmão, se a mãe, se a mídia, ele fica sendo estimulado com aquilo, a criança cresce achando que aquilo é normal. Nelson Mandela, o que Nelson Mandela falava? Ninguém nasce preconceituoso. Ele vira um preconceituoso. Por quê? É o estímulo. É como você ama ou como você odeia esse ser. Então, o que a gente está falando aqui, a gente não está defendendo nenhum tipo de homem. A gente está defendendo a construção de uma liberdade para homens e mulheres viverem bem. E não é que um é maior do que o outro ou melhor do que o outro, mas podem viver de uma maneira mais harmoniosa, com diálogo, com respeito e construindo, se construindo. E eu acho muito interessante a ideia do Mário Sérgio Cortella, que fala, né, que a gente não pode dizer que a gente está perfeito, porque a perfeição, já diz, não tem que mais do que viver, né? A gente é um ser em construção. Ele fala que nós somos seres gestacionais. Estamos em gestação de nós mesmos. Aos poucos que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que, cara, eu como homem, quanta coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Mas eu estou caminhando. Sabe? Esse sentimento de caminhar. É diferente de você, não quero saber nada disso, vou mudar para aqui. Você já deve ter visto muito isso. Mudar, claro, não certamente. Sou assim, vou ficar assim. Quero saber, mulher que quiser ficar perto de mim, vai ter que me atorar assim. Bem, o que vai acontecer? A maioria vai embora, porque as mulheres começaram a ver que elas têm sim poder de viver livremente o que elas quiserem e seguir adiante. E quando quiserem, encontrarem, terem relações, terem amizades com homens que de verdade a respeitem. De uma maneira saudável. Não precisa ser dentro dessa sintonia de olha, esse aqui eu não bati o outro agressor, o que eu opressor. Não precisa disso. Não precisa disso. Eu acho que eu falei demais que me empolgo. Sem problema, tá ótimo. Mas Tá vamos ótimo te voltar ouvir aqui. aí. Se o pessoal tiver alguma pergunta, a criança reproduz, vê os exemplos. A maioria dos homens não conseguem conversar entre si. O objetivo nosso aqui, o meu e do Ron, é esse. Porque a gente também começou a ver que a gente se cria esses espaços. Então, estou chamando ele, estou chamando igual ele falou, vi a entrevista do Yuri. Isso aqui já cria um grupo. Ele já viu a entrevista do Yuri. O Yuri mandou mensagem para mim, falou, cara, eu adoro vocês. Ele mandou para mim, para você ver. E uma broderagem saudável. Ele falou, cara, eu não sei se eu vou conseguir ver a live. Eu gosto de vocês dois, cara. Falei, tô mandando uma boa energia pra live de vocês. Cara, imagina, né? O Yuri é sensacional, né, cara? Imagina, você tem, cara, é bom, cara, você tem amigos que, assim, eu gosto pra caramba do cara, é de graça. Eu tô aprendendo a conhecer você cada vez mais, tô gostando de você. Mas o homem precisa se permitir isso. Por que eu não posso criar amizade, ter laços? Porque eu preciso sempre tá fechado numa questão de vou mandar videozinho para ele. Só manda videozinho inútil, né? Que eu nem vou falar o conteúdo do vídeo. E não tem fundamento, não tem profundidade, não conversa. Não é que não possa brincar, mas não sai daquilo, sabe? Não sai de uma brincadeira tosca e imatura. Sabe? É superficial, né? Não tem profundidade. Superficial. E o nosso momento aqui não é de superficialidade. A gente quer crescer. Vamos voltar aqui, tem muita pergunta. Machismo. Esse aqui é muito interessante. A ligação entre patriarcado e conservadorismo. Vamos lá. Acho que essa aí foi uma questão que veio do Instagram, né? O pessoal perguntou se existiria uma relação entre patriarcado e conservadorismo. Bem, como eu comecei falando lá no início, quando a gente foi definir o que era patriarcado, até mandaram essa pergunta aí de novo, o Felipe mandou ali.
como eu comecei definindo lá no início, quando a gente falou o que era patriarcado, esses termos são sempre carregados de muitos significados diferentes. E conservadorismo também é assim, existem muitas formas de se pensar o conservadorismo. Eu, inclusive, preciso confessar, eu tenho uma formação intelectual que bebe muito no conservadorismo. Eu li muito do conservadorismo em inglês, em uma fase da minha vida, e aprendi muito lá. Então, assim, com um conservadorismo que eu considero saudável, que é um estilo de conservadorismo que prioriza o seguinte: a gente analisa as instituições, a gente analisa a maneira como a gente vive, a gente analisa as nossas ações, vê a validade social disso, e aí a gente perpetua aquilo que é bom. Eu acho que com esse conservadorismo o patriarcado não tem nada a ver. Acho que, inclusive, esse conservadorismo é um importante crítico do patriarcado, no sentido de, avaliando o patriarcado, conseguir enxergar que não é algo positivo para a nossa sociedade. Mas se a gente for para o sentido mais utilizado de conservadorismo, que é um culto a um ideal do passado, aí nesse caso, como o passado é marcado por uma estrutura patriarcal, a gente vai ter que assumir que existe sim uma espécie de relação entre o conservadorismo, entre esse tipo específico de conservadorismo e o patriarcado. Porque geralmente, sobretudo nos homens que ainda desejam viver numa sociedade onde a mulher é um objeto controlado por ele, esses homens olham para o passado e veem esse passado como ideal. E esses homens, que eu prefiro chamar de reacionários, né, porque no fundo é essa reação que é esse culto ao passado, que às vezes nunca existiu, porque é uma projeção de um passado que nunca existiu também. Esse tipo de conservadorismo muito específico de culto ao passado tem sim a ver com o culto ao patriarcado também, porque o patriarcado fez parte da estrutura desse passado. Mas, novamente, eu acho que existe um conservadorismo sadio, acho que existem pessoas boas que repensam as instituições, que se questionam sobre as próprias ações, mesmo dentro da estrutura mais conservadora possível, e conseguem enxergar que o patriarcado é nocivo para a nossa sociedade, e com isso levantar críticas muito importantes contra o patriarcado. Ótimo. E eu acho que essa é uma definição muito boa que a gente precisa ter aqui. Ricardo, desculpa te cortar. É que é o seguinte: esses temas são politizados, né? A gente falou lá inicialmente que quem começou a questionar essa estrutura patriarcal foram sobretudo as mulheres progressistas que começaram a pensar em ter um papel social um pouco mais importante também, em ter os seus direitos sendo reconhecidos. Só que eu acho que um dos erros que as pessoas cometem em relação a esses temas é monopolizar para um lado político específico questões como essas. Quando a gente está falando de patriarcado ou quando a gente está falando de machismo, a gente está falando de uma questão que causa dor em homens e mulheres, sobretudo nas mulheres, nos homossexuais também. São os grupos que mais sofrem, né? A gente não está priorizando eles até por uma questão de que aqui a gente quer falar sobre a saúde do homem, enfim. Mas é uma questão que também traz muita dor, traz um adoecimento aos homens. Sendo assim, essa é uma questão do ser humano. A gente não devia tomar essa questão como uma questão de um lado político. A gente pode entender que um ou outro lado tem um pouco mais de história na defesa desse tipo de pauta. Mas a gente não pode monopolizar essa pauta para um lado só. É uma questão de humanidade. Nós somos humanos e nos reconhecemos como falhos e buscamos essa mudança. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Nesse sentido, conservador, progressista, todo mundo pode olhar para o patriarcado, para o machismo, analisar com justiça e ver que a coisa não é legal para a nossa sociedade, que a gente precisa passar por uma mudança aí. Porque assim, né, pelo que você falou, todo mundo é ouvido, né? Todo mundo tem seu potencial para poder ajudar, né, no debate, crescer junto, em vez de, né, ficar criando uma maneira unilateral, né, de pensar, ou não, esse público, aquele público. Não é assim, né? A gente tem todo tipo de pessoa. Não pode ser, né? Não pode ser. E a gente, na democracia é para isso, né? Independente de política. Mas as pessoas precisam ser mais ouvidas, né? A gente precisa ouvir mais. Eu vejo muito isso, até na clínica, nos atendimentos, a gente vê como, né, desde pequeno, quem é estimulado a ouvir o outro, né? Como você está se sentindo? Você está com dor? Mas por que você está com dor? Você está com dor aonde? É uma dor do corpo ou é uma dor que você não sabe onde que é? Não sei onde é. Aí a pessoa às vezes começa, uma dor aqui no coração, não sei, um aperto. Mas você tem algum problema? Não sei. Quer saber?
não paguei a conta, vi com meu filho ontem, aí começa uma angústia, sabe? Por quê? Não fala, não conversa, não tem um diálogo. Então você vê que o nosso corpo e a nossa mente estão interligados. E essa educação que a gente propõe é uma educação emocional, uma educação do homem, da mulher, e uma educação que vem de dentro para fora. Essa reforma íntima é uma coisa que só eu, você, todo mundo que está aqui pode fazer. É muito bonito, é difícil, é desafiador, mas é muito recompensador, porque só a gente pode fazer esse caminho, né? Esse caminho de se encontrar e ao mesmo tempo ver, cara, não tem saída. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me ver, porque quanto mais eu viver na ilusão, no yoga a gente chama de, que eu falei contigo, né, de Maya, né? Tem até um filme no YouTube, né, Maya. Cara, o filme inacreditável. O monge, eu não vou dar spoiler, né, senão vai dar problema. Mas o monge vive dentro do mosteiro, de repente ele sai da vida e não, acho que eu estou perdendo muito da vida. Quando ele sai do mosteiro, aí ele vê Maya, que é essa ilusão da vida, né? Essas coisas que a sociedade fala que a gente tem que ser ou ter para ser feliz. E o que ele está falando é isso, essa desconstrução, né, de o que é ser homem e o que de verdade você quer construir dentro de você como homem, como esse ser que se constitui e começa a se ver, ah, cara, por que eu tenho que vestir assim? Por que eu vou ter essa roupa? Por que o outro gosta de determinada coisa? Será que eu estou feliz mesmo? Ou eu estou indo só indo no fluxo, como o pessoal fala, estou indo no fluxo, fulano falou, fez, eu estou fazendo. Porque, cara, o pensamento é importantíssimo. As pessoas não, muita gente não quer pensar, porque quer viver na ilusão. Pode até ser meio acho que falar isso, mas muita gente quer viver na ilusão. Quanto mais viver na ilusão, mais adoecimento tem. Porque aí isso gera a lei da compensação. Quanto mais a pessoa não fala dos seus problemas, ou não busca aprender com eles, ou conviver com as pessoas, mais aquilo gera adoecimento interno. O que a pessoa vai procurar? Prazer. Vai fugir da dor. Já dizia Freud. O que vai fazer? Prazeres momentâneos e muito imediatistas para fazer com que você supra aquela necessidade, aquele desejo inconsciente de estou um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, internamente, a pessoa sempre está em falta. Sempre está em falta. Porque não está suprindo. Está suprindo algo momentâneo, pega, sabe, coisa material. Mas nós somos feitos de história e de emoções. E se a gente carrega na nossa história sempre a maneira de fugir das coisas, isso só vai levar é o véu de Maia. Isso só vai levar ao véu de Maia. Temos aqui também outra pessoa. Esse véu de Maia é isso, é o véu da ilusão. Então, o que a gente está fazendo hoje é tirar esse véu da ilusão nosso como homens, para a gente poder olhar, cara, como eu quero viver minha vida, sabe? Eu tenho que viver desse jeito que eu estou vivendo, ou eu posso melhorar minhas relações com meus amigos, com minha namorada, com minha família? Eu posso viver melhor, mas tem que querer, tem que se esforçar. Não é algo, a gente até falou, né? Não é de um dia para o outro que você vai acordar e agora eu virei santo. Não, a questão não é essa. É a gente trabalhar e conversar um com o outro. Nessa conversa eu aprendo muito com vocês, porque eu vejo que, cara, nós precisamos ouvir as histórias dos outros. A gente aprende em comunidade, a gente cresce muito. Nós, homens, temos que cada vez mais se abrir, falar sobre essas questões, porque perpassam tudo. Tudo que a gente acha que pode influenciar a nossa vida, perpassa. Porque a gente, todo momento, é taxado de tem que ser assim, tem que ser assado. Só que, muitas das vezes, esquece que esse homem, igual você disse, o homem sofre, o homem fica marginalizado, as emoções do homem ficam marginalizadas. Ele não tem lugar de escuta. E até em relação a muitas mulheres, quando vem um homem que quer falar, ou quer se abrir, ou se mostra um pouco mais sensível, e não são todas, claro, mas tem algumas mulheres que ficam receosas, ficam, nossa, não estou acostumada a isso, você é diferente. Por quê? Porque não é muito usual. Tá tendo uma leva de homens que estão buscando. Muitos homens, eu estou atendendo muitos homens de terapia, muitos grupos de apoio. Os homens estão começando a ver que de verdade precisam se conhecer. É balela falar que emoção é coisa de mulher. Não, a emoção é do ser humano. O ser humano se emociona.
E essa emoção faz parte da vida. Seguindo aqui, Pode ir lá. muito importante, a gente agora vamos falar... Ah, que olha isso. Bom, se as grandes civilizações tiveram o patriarcado como base, por qual motivo substituí-lo? Bem, de fato, quando a gente olha para o passado e a gente pega as grandes civilizações aí do mundo, as civilizações que a gente até inveja e fala de um possível legado aí, no caso dos gregos é a filosofia, dos romanos e o direito, essas civilizações eram sim todas patriarcais. Só que o fato de uma coisa ter existido no passado não significa que essa coisa precisa continuar existindo. Essa coisa a gente precisa se perguntar o porquê que a gente faz o que a gente precisa se questionar se as coisas que a gente faz são positivas, se elas têm validade, e aí o que não tem validade, o que não é positivo, a gente propõe uma mudança. Beleza, as grandes civilizações do passado eram de fato patriarcais, só que as grandes civilizações do passado também eram escravistas. E não só por conta disso a gente diz que se as grandes civilizações do passado possuíam escravos, a gente tem que continuar possuindo escravos nos dias de hoje. Não, a gente pode passar um filtro ali, ver o que é positivo daquela civilização, tirar do que é bom, cara, e jogar fora o que for ruim, repensar as atitudes que forem ruins, e assim a gente progride, né? Progresso é isso, é a gente conseguir ir além de tudo aquilo que a gente deixou no passado e que de alguma maneira nos travava. E você vê isso nitidamente quando você olha uma série, por exemplo, uma série antiga, né? Não sei se você já viu isso. Eu estava vendo uma série, por exemplo, os Vikings, né? Aí você olha uma série. Quando você olha aqui, você fala, nossa, caramba, como eles eram, né? Nossa, destemidos. Mas eu fico assim, Deus me livre que eu vou fazer isso. Entrar de frente para um outro com uma lança só para dizer que eu estou indo a favor do meu Deus. Né? Você vê, né? O pensamento antigo, para eles era normal isso, igual você disse. Só que a gente passou por várias questões importantes até chegar ao nível que a gente está hoje. E eu acho que a quebra de paradigma, essa quebra de crenças, de padrões a serem seguidos, eu sei que é difícil, né? Com certeza é difícil, porque isso gera hábitos que a gente inconscientemente esquece. Então, são idiosincrasias do dia a dia, que a maneira que eu falo, putz, falei aqui que não era para ter falado. O jeito que eu toquei uma mulher, um jeito muito delicado, então muito cuidado. O jeito que eu abordo minha filha, imagina, essa menina vai ser uma mulher um dia, o jeito que eu falo com ela, o jeito que eu dou carinho para ela, o jeito que eu não dou carinho, sabe? O jeito que eu deixo ela de lado. Então, tudo isso influencia esse estímulo, essa educação e esse sentimento de presença do ser humano para com os outros. É muito importante isso, a gente viver em função nossa, como o pessoal diz, o pessoal de história você deve saber melhor, né? Viver do nosso período, né? Do nosso período histórico, né? Porque senão a gente vive no passado e vive no museu. Porque a gente evoluiu tanto, passou por tantas coisas, tantas guerras, não foi à toa. Não foi à toa, aconteceu. Mas a gente não precisa ficar replicando isso, porque é inútil, é burrice, né? É burrice ficar nisso. Não, certamente, e mesmo nós, né, Ricardo, a gente está falando aí de um grande período histórico, aí 5, 6 mil anos atrás, mas mesmo dentro da nossa vida, a gente não tem nenhum compromisso com os nossos erros do passado, né? O Juan de ontem mesmo, literalmente ontem, que cometeu erros muito específicos ali, eu não preciso ter compromisso com esses erros. Eu repenso esses erros e eu quero mudança desses erros. A gente até comentou sobre isso. O fato da gente estar aqui discutindo um pouco essa questão não significa que somos budas iluminados, que a gente não reproduz machismo, que a gente não tem as nossas questões, né? Pelo contrário, eu me percebo falho em diversas questões, assim, dentro de relacionamento, dentro da minha casa, eu me percebo muito falho. A única questão é que a gente percebeu que existe algo que está incomodando tanto a gente quanto os outros e que a gente precisa falar sobre isso. E a gente está aprendendo ao longo desse processo. A gente está tentando deixar os nossos erros do passado para trás e caminhar em direção a uma sociedade e até uma vida um pouco mais sadia, né? É isso que a gente está buscando aqui. E é muito bacana que a gente tenha esse tipo de espaço. Por quê? Você estava falando aí, eu acho que esse é um dos principais pontos da sociedade machista, né? É que há uma espécie de definição que fala pra gente que
os sentimentos, tirando a raiva e a agressividade. Os demais sentimentos são característicos das mulheres, então os homens não podem expressar esse sentimento em público. Só que os sentimentos são características dos humanos e não dos homens ou das mulheres. Não é uma questão de gênero, é uma questão da espécie humana. E aí o que acontece? Como a gente cresce ouvindo que a gente não pode expressar, a gente recalca, né? O termo recalcar é ótimo para isso. É como se tivesse algo saindo de um vulcão e a gente vai lá e bota o calcanhar por cima. Uma hora o calcanhar esquenta e aquilo explode. E quando explode, são essas agressividades aí que a gente vê relacionadas aos homens. Quando explode, porque os homens não sabem lidar com os próprios sentimentos, são os casos de suicídio, são os casos de depressão, que acometem muito mais aos homens do que às mulheres, né? E os homens não se cuidam. Talvez a gente ainda tenha uma subnotificação incrível em relação a isso, porque quantos homens nunca buscaram um psicólogo, por exemplo? Então, sim, ter esse tipo de espaço aqui é uma possibilidade da gente falar, cara, tá tudo bem sentir e é importante que você fale sobre isso, né? E o efeito é muito doido. Como o negócio está recalcado, eu acho que é até uma experiência que é bacana a gente fazer. A gente fala sobre esses homens que criticam um certo sentimentalismo, mas está tudo recalcado dentro deles também. Você quer ver que tem coisa recalcada dentro do homem? Mostra a tua vulnerabilidade. Cara, o negócio é instantâneo. É aquele negócio assim, ó, você está conversando com alguém, aí o cara tá falando assim, pô, o casamento é uma prisão, a mulher tem que obedecer mesmo. Aí você vira pro cara e fala assim, pô, cara, eu acho meu casamento muito positivo. Eu acho que a maneira como eu me relaciono com a minha esposa é muito bacana. E aí o cara muda o discurso na hora, assim, de não, pô, meu casamento também é legal. Não, eu também preciso repensar as mulheres. E em questões mais profundas, o cara vai falar, pô, eu também estou sentindo isso, essa angústia também me toca. Porque foi algo que sempre tocou. Às vezes ele nunca falou porque não se sentia confortável para isso, e às vezes nunca falou porque não sabia dar nome. E o cara saber dar nome para alguma coisa é muito importante, né? Então, abrir esses espaços, no fundo eu estou aprendendo a dar nomes com você, você deve estar aprendendo alguma coisinha comigo também, espero que a gente esteja tocando o pessoal de casa aí, explicando que tá tudo bem a gente conversar sobre as coisas. E esse papo faz com que, eu tenho certeza, né, gera reflexão. As pessoas que estão abertas ao crescimento, sejam homens e as mulheres que estão aqui, com certeza vão pensar sobre as suas vidas de uma maneira diferente, vão repensar sobre os seus atos, porque quem quer viver, quem quer ter qualidade de vida, sempre está nesse processo de se limpar, sabe? Cara, o que eu posso fazer para melhorar como pessoa? Essa reforma íntima. Nossa, essa semana não foi tão boa, na próxima semana eu posso fazer melhor. O que eu posso fazer para estar com aquela pessoa que eu gosto, sabe? Seja homem ou mulher, pode pensar isso. O que eu posso fazer de diferente que vai me montar nessa relação amigo, amiga, namorado, namorada, o que for, filho, filha. Mas o que eu posso fazer porque eu vou ter mais laços sociais, mais laços emocionais. Isso é muito importante. Vamos ver aqui o que o Rodrigo falou. Falta saber qual é a diferença entre ser homem e ser a ideia de homem natural e homem masculinidade. E a masculinidade, um homem masculinamente idealizado. É o que a gente masculinamente idealizado, né? A gente falou no começo, né? Padrões, o que seria um homem, o que é institucionalizado como um homem de verdade. Quer falar alguma coisa sobre isso? Posso sim. Cara, eu cheguei a comentar sobre isso. Existem aí duas principais teorias que tentam explicar a origem do patriarcado e que a gente pode utilizar elas para explicar a origem do machismo também, que é uma teoria biológica e uma teoria sociológica, né? A teoria biológica, que hoje ela já não é mais tão aceita, mas ainda há quem defenda, é uma teoria que diz basicamente que os homens são mais aptos às atividades de governo, que os homens são menos fechados em relação aos sentimentos, por conta de uma questão natural ligada ao hormônio e à composição física. A gente vai dizer que os homens são mais aptos para algumas atividades e as mulheres são mais aptas para as outras. Beleza. É fato, como o nosso colega bem disse, que existe uma distinção física natural. A começar pelo genital, que é diferente, né? Mas a composição física também destoa. Esses casos assim, de homens que praticam esporte junto com as mulheres, fica claro que há uma distinção ali. Há uma distinção, inclusive, das aptidões. O problema é a gente hierarquizar pelo gênero. É a gente dizer que homens são melhores e que mulheres são inferiores. E fora essas questões naturais que são micro, né? Porque toda essa questão relacionada aos sentimentos fazem parte do ser humano e não do gênero,
O sentir é do homem humano, né? E não do homem masculino ou da mulher feminina. São questões relacionadas ao ser humano. Há todo um resto em relação a essa idealização do homem, a questão do vestir azul, a questão do brincar de carrinho, que tudo isso é de fato construção social. Por quê? Porque, beleza, eu posso, sei lá, questionar a validade de um menino brincar de boneca. Eu posso, estou dentro da minha característica da liberdade de expressão. Só que eu preciso compreender que não é da natureza humana um brincar de uma coisa e o outro brincar de outra. Lá no passado, há muito tempo atrás, começou-se a separar as coisas. Os homens foram brincar de carrinho, as meninas foram brincar de bonecas. Há uma distinção que se repetiu ao longo da história. Mas isso é cultural, isso não é natural. Não foi Deus que instituiu isso no momento da criação, não foram os macacos no momento da evolução que foi cada um para um lado brincar com uma coisa diferente. Isso foi cultural, as pessoas foram se convencionando, as cores, as formas, os tipos de penteado. Isso não é natural, é importante que a gente faça essa distinção. E aí que entenda que tudo que não é natural pode ser problematizado e modificado. O que o homem fez, o homem é capaz de refazer ou de desfazer. E aí, se o patriarcado, se o machismo é algo do campo da construção social, como a maior parte dos teóricos acredita que de fato é, a gente pode e deve problematizar. Isso é bom ou é ruim? O que for bom disso, se há que há coisas positivas nisso, talvez o senso de cuidado, não sei, talvez o senso de responsabilidade em torno da família, é bacana não só que os homens tenham, muitas mulheres têm também. Estou só tentando filtrar algo de positivo nisso para trazer um exemplo, né? O que for bom disso, a gente traz. O que for ruim, a gente deixa para trás. A gente pode problematizar. É importante que a gente se pergunte qual que é a validade das coisas. E aí acho que é o que o seu colega disse ali, sobre separar o que é o homem natural de fato, o que é essa distinção entre homem e mulher relacionada à biologia e tudo que é a construção social que veio depois disso. E a hierarquização, o que diz que um é melhor do que o outro, é de fato construção social. Então isso precisa e deve ser problematizado. Isso, né, pegando as palavras dele, ele falou sim, ser feliz, ser o que é, né? Da maneira simples e bem profunda, de verdade isso, saber quem você é e ser feliz da maneira que você é, né, e respeitando, isso tem que ser feito. Muito bom, gostei muito. Agora, eu acho que essa aqui eu posso responder, você também responder. Quem quiser também colaborar com o nosso enredo, vai ser maravilhoso. Como podemos atuar no sentido de reduzir os efeitos do patriarcado e o machismo na sociedade? Vou deixar primeiro você, depois eu falo da questão... Pode falar primeiro, acho que é importante que você fale primeiro. Você fala da questão psicológica, eu falo da prática, talvez, não sei. Vai lá. O mais importante a gente ver dentro de uma ideia que Jung acredita, né? Eu vou um pouquinho além do Jung, mas Jung acredita na questão das energias masculina e feminina, né? Mas só que o que acontece? Essas energias, né, masculina e feminina, também pode ser uma construção. Porque a energia perpassa o ser humano. Né? Só o fato de você fazer assim com as mãos, você já está fazendo uma energia que gera calor. Por que eu vou falar que essa energia é mais masculina, essa energia é mais feminina? Só que o que acontece? Esse homem, essa mulher, sendo construído, sendo educado, né, de diversas maneiras, começa a evoluir, começa a se desenvolver e vê que, de fato, ele ou ela precisa ser inserido numa determinada profissão, um determinado relacionamento. E se essa pessoa não consegue identificar o que ela é, como o Rodrigo até falou, você tem que ser feliz como que você é. Se você não se identifica sendo aquilo, isso entra até na questão de transgênero, né? Se a pessoa não se identifica com o corpo, se não se identifica com o que apresenta dentro de você, na sua construção, na sua identificação, de pensamentos, emoções, gostos, se você não consegue observar que, de verdade, você precisa entrar no seu conhecimento, na sua autoanálise, o que vai acontecer? O menino, que a gente sempre fala, quando você cura o menino, o homem aparece. Quando você cura o menino, a mulher aparece. Esse menino, tem muitos homens hoje em dia que estão com o menino fragilizado, estão com o menino doente, devido a
pai, mãe ou responsáveis que não deram carinho, não deram afeto, não deram uma educação emocional para eles. Porque também muitas das vezes não tiveram isso. Então só passaram à frente o que eles foram, que eles foram aprendendo, que eles aprenderam. E o que acontece? Essa menina, esse menino começa a crescer, começa a levar isso para a escola, começa a trazer conteúdos que você começa a ver, cara, essa criança era tão pura, mas de repente começou dentro de um disquetezinho ali, nossa, agora foi um disquete dentro da alma daquela criança que, com palavras, com frases, com xingamentos, com atitudes que de verdade não parece uma criança de 5 anos. E aí, de repente, esse menino chega em um projeto social, como eu já vi várias vezes. Esse menino chega cheio de roxo, cheio de roxo. Por quê? Ele viu muitas coisas em casa. Ele começa a olhar com muita tristeza, muita violência. E esse menino é violento nos projetos. Mas ele é violento não só por questão de ver o pai batendo a mãe. É porque o único jeito que ele aprendeu a ser pessoa, a ser homem. E, de repente, ele, que é uma pessoa muito boa, mas quando é contrariado, ele começa a bater, começa a discutir, começa a xingar. Só que é incrível quando você começa a ver que esse cidadão, de 5, 6 anos, passar do tempo sendo estimulado com educação, com esporte, aprendendo a lidar com as suas emoções, com arte, contato com as meninas, aprendendo a lidar com o que acontece em casa, esse menino começa a ver a vida de uma maneira diferente. Ele começa a olhar além da bolha da questão familiar dele. Ele vê que algo está acontecendo de fato na minha casa que não era para acontecer. Porque quando essas coisas acontecem, ainda mais em comunidades, as pessoas, eu já ouvi muito relato, tio, eu não saio lá do... Ele falou assim, tio, eu não saio do meu morro. Então eu sou o que tem lá. Eu converso com meu amigo ali, vejo as coisas em casa e eu só fico ali. E aí esse menino começa a ver que, de repente, quando ele sai dali, vai para um projeto, para uma escola, vai para um lugar que tem uma perspectiva diferente de vida, começa a ver, nossa, eu preciso estudar, eu preciso sair daqui, eu preciso ver mais da vida. Eu não quero só viver em função disso, de violência, de sofrimento. O BBB, por exemplo, também é a mesma coisa. Então você começa a ver que a gente precisa olhar além, ter essa perspectiva de, cara, eu posso estar sofrendo, mas se eu conversar com um amigo, já vai ajudar. Se eu buscar um psicólogo, vai ajudar mais ainda. Se eu fazer um esporte, se eu tiver um contato com a minha espiritualidade, se eu entrar num grupo de meditação, se eu praticar alguma coisa que me faça bem, então faça. Faça, se você quer, faça. Faça de coração, faça de corpo e alma. Porque só você sabe a dor e o prazer de quem você é. Se você está disposto a entrar nessa empreitada que a gente está, com certeza a gente pode te ajudar. E vale muito a pena. É com você. Bem, a pergunta novamente é como a gente pode fazer com que esses efeitos sejam menos sentidos, né? Como a gente pode reduzir os efeitos do machismo na nossa sociedade. Bem, eu acho que um dos primeiros passos que a gente pode fazer é quando terminar essa live mandar uma mensagem para ti e marcar 1 hora de terapia aí. Brincadeiras à parte, cara, a terapia é uma questão muito importante porque ela oferece esse espaço de segurança onde você pode expor a sua fragilidade, né? E com uma pessoa que vai saber lidar, vai saber te orientar a lidar com os seus sentimentos ali. Mas, como você bem disse, né, a terapia é uma coisa dentre várias outras. Então, acho importante também que a gente busque espaços mais saudáveis. E como é que a gente faz isso? Primeiro, eu preciso me questionar sobre quem sou eu. Eu preciso me entender. Porque um dos problemas do machismo, voltando, é que a gente está tentando viver uma vida que não é nossa, uma masculinidade que não é nossa. A gente está vivendo um modelo idealizado de masculinidade. Então, eu me pergunto, Juan, por que eu faço o que eu faço? Se a resposta for porque não me faz bem, eu não quero mais fazer. E aí eu vou buscar coisas que me fazem bem. Vou buscar os espaços que me fazem bem, onde eu posso ser ouvido. Vou buscar espaços onde eu posso praticar os esportes que me fazem bem, não aqueles que todos os homens deveriam praticar. Enfim, vou começando a suprir as minhas próprias necessidades. O machismo tem muito a ver com a autoestima também, né? Você viveu uma vida que não é sua, porque você entende que a sua vida e que as suas opções não são as mais interessantes possíveis.
Então, o legal é que você olhe para si e comece a fazer as coisas que você gosta. Mas, além disso, é muito importante que você, que percebeu que o mundo precisa de ouvidos, né? O mundo precisa de pessoas que saibam ouvir, de pessoas que saibam acolher, se torne um espaço de acolhimento para todos aqueles que sofrem também. E tem gente pra caramba sofrendo no mundo. Então, quando você olhar para o mundo e falar assim, cara, homem não sabe conversar. Homem, sei lá, tem a broderagem tóxica aí que a galera fala tanto. Pensa no estilo de broderagem que você oferece para os teus amigos, né, cara? E aí tenta ser o ouvido que você não teve em outras situações. E você vai se surpreender o quanto de coisa recalcada tem, que é só você abrir seu coração que os caras vão despejar em cima de você, porque estão doidos para falar. Então, acho que essas são questões importantes. E, assim, acho que não foi o nosso foco falar sobre a questão da mulher, nosso foco foi um pouco mais de saúde do homem, mas eu acho que a gente precisa se abrir um pouco mais para ouvir as demandas femininas, né? E se tornar um pouco mais empático em relação à mulher também, porque assim a gente consegue dar uma reduzida no sofrimento que elas têm em relação a toda essa questão de como a gente lida com os nossos sentimentos, o machismo e tudo mais. É muito importante falar isso porque logo, logo vai ter vários integrantes femininos aqui para falar da questão cultural, né, do feminismo, das vitórias, né, das mulheres, do que é ser mulher também, quero aprender, eu tenho certeza que você quer, a galera que acompanha aqui, né, quer entender como que é ser mulher, os ciclos da mulher, tem várias questões que eu quero abordar para a gente poder... eu vi uma coisa muito legal, tem um canal, Papo de Homem, que ele fala muito disso. Para você começar a valorizar as mulheres, você precisa saber as lutas que elas tiveram para conseguir chegar aonde elas estão. O direito civil, direito ao voto, a maneira como elas se vestem, tudo isso. Passou da questão histórica. Então, eu comecei a ver, olha, eu vou chamar vários brothers que são atuantes na sociedade, nas suas profissões, mas também vou chamar mulheres que também brilham nossos olhos, né? Para a gente poder aprender com ela, a gente crescer junto com ela e ver que homens e mulheres também podem ser amigos. Isso também é uma questão muito importante, né? Cara, a gente Claro. pode respeitar elas e ser amigo delas sem problema nenhum. A gente não tem essa, não tem essa. E acho muito importante ter falado isso. Eu acho que, olha, a gente conseguiu abordar todos os aspectos aqui que a galera veio falar sobre as perguntas. Eu queria, primeiramente, nesse momento, que eu não sei nem quanto tempo a gente está aqui, mas está bastante tempo, mas eu queria agradecer profundamente todo o seu conhecimento, toda a sua sapiência, sua educação, a maneira que você abordou, a maneira que você disse sim, né, para a entrevista. Eu fiquei muito feliz, porque você tem seus compromissos, tem a sua vida, se permitir, né, falar sobre um assunto tão sério, tão delicado, mas com certeza, como a gente conversou um pouco, né, é importantíssimo a gente se expressar sobre isso, né? Eu como psicólogo, você como professor de história, eu como um homem, você também como um homem, a gente precisa falar sobre isso. A palavra está com você, fico muito feliz. Manda ver. Não, eu também gostaria de agradecer, cara. Primeiramente, a tua amizade, que sempre foi muito positiva para mim, teu exemplo aí. Você é um cara que me fez pensar em muitas questões, não só pela tua fala, mas pelas tuas atitudes, e sinto que sou um Juan melhor a partir da tua amizade. Então, isso é um negócio bem especial para mim mesmo, assim como sou um Juan melhor depois de ter conhecido o Yuri, enfim. Admiro muitos homens que me cercam, não pela sua masculinidade tóxica, mas tudo, por todo o bem que eles fazem, né? E vocês são exemplos em relação a isso. E, novamente, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, cara. Como admiro muito o seu trabalho, o trabalho que você tem desenvolvido e vejo muito valor nessa questão de levantar os aspectos que precisam ser levantados em relação à saúde do homem, né? Para mim é muito especial estar fazendo parte disso aqui e estar podendo ter essa conversa com você. Se o Bial ou o Jô Soares me chamasse para falar com eles hoje, eu ia estar aqui falando com o Ricardo. Mas sério, cara, te admiro demais e Oh, vejo que muito honra, valor nesse seu trabalho aí. que honra. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, ó, pode mandar direct, falar, olha, quero o professor Juan novamente aqui para falar sobre questões. É importante a gente ter, né, ainda mais que está nessa mídia social, é importante ter essa interação também. Porque O aí, às feedback, vezes, né, é tem, importante. né, feedback positivo, negativo. Pô, vocês podiam ter melhorado isso, podiam ter falado sobre aquela questão. Então, vamos nos ajudar, vamos conversar, vamos trocar ideia.
porque eu tenho o pessoal entrando aqui também, mas com certeza a gente pode conversar mais para frente, falar de outras questões que são muito importantes, e a gente vai nessa caminhada, né, de rumo a buscar ser um ser humano melhor todo dia, devagar, mas respeitando o nosso processo, respeitando a nossa história. Com certeza, com isso, a gente pode ir longe. A gente cria a nossa história, né, sendo um homem que está aberto, olha para os lados, olha para frente, olha para trás, não está fechado ao progresso nem para conversar, aberto à emoção e para a vida. Isso que eu acho mais importante. O homem honrar a vida e honrar o feminino. E um homem que honra o feminino e honra a vida é um homem que pode ser qualquer coisa. Ele está integrado com tudo que existe nesse mundo aqui. Porque é o leve, é o sutil, ao mesmo tempo denso, e ele está ali. É igual como se fosse a água. Ele consegue se adequar, né? É um processo, né? De conseguir se adequar a esses vários estados do ser também. Então, estou muito feliz. Vamos ficar por aqui. Forte abraço a todos vocês. E Juan, um abraço, irmão. Fica com Deus. Um abraço. Obrigado, cara. Até Tchau, mais. tchau. Valeu.